Bem, prezados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão comigo, Evangelista Luiz Carlos. Hoje nós temos em mãos a lição número 11, nossa Escola Bíblica Dominical, CPAD, comentada pelo pastor Douglas Batista, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então, essa lição é sequencial, pois nós estamos trabalhando nos capítulos de Efésios, hoje estamos no capítulo 1, e o nosso textuário, Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Jesus, portanto, ou seja, Paulo, portanto, aqui dizendo que é preso do Senhor Jesus, uma vez que entendemos que Paulo estava preso por Roma, mas por amor aos gentios, por amor ao evangelho, essa chamada imprescindível que ele tinha na vida dele, ele aqui se apresenta como preso do Senhor. A verdade prática vai nos nortear qual que é a ideia central da lição de hoje, que é a unidade da igreja. A unidade da igreja dependendo de que os crentes evidenciem no cotidiano esse tripé que é a humildade, mansidão e a longanimidade. Lição muito importante que vem trazer aqui para nós aqui o texto da leitura bíblica em classe, dois textos importantes, mas nós vamos observar que o autor trabalhou bem exegeticamente o versículo número 2, que é o que nós temos aqui no nosso mapinha mental de hoje. E o versículo número 2 está falando destas palavras que são as virtudes fundamentais da fé cristã que nós estamos propondo para vocês aqui, e isso é importantíssimo. Nós temos aqui, portanto, atributos da unidade, as virtudes fundamentais. A primeira virtude fundamental que foi trabalhada nessa lição é a humildade. Fazendo uma simples exegese aqui aplicativa, nós temos que humildade ela provém do grego tapeinofrosines. Tapeinofrosines é uma expressão grega que advém de dois radicais. O primeiro radical é tapeinos, que significa baixo e significa humilde, e também frem, que é moderação. Então, a junção de dois radicais, tapeinos, baixo, humilde, e frem, que significa moderação. Em outras palavras, humildade é viver em completa dependência do Senhor, ter um profundo senso de pequenez moral de alguém, ou seja, quando eu tenho um profundo senso de pequenez moral de mim mesmo, isto é, humildade mental. Então eu trabalho isso através do fruto do Espírito, através da palavra de Deus, dos argumentos da Bíblia Sagrada implantada, para que eu possa sofrer essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de atitude e me sentir menor, pequeno, no sentido de não estar desconsiderando o meu próximo, o meu irmão. Por exemplo, deixa eu deixar um exemplo aqui, seria um exemplo mais assim, até o apóstolo Paulo colocou, que seria Paulo dizendo que nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Só que para que isso aconteça, é lógico que precisa de ser algo trabalhado, produzido em nós. E isso é que vai estar trabalhando essa questão desse senso de pequenez. Não trago aqui, portanto, a humildade como algo estereotipizado, ou seja, que alguém olhe pelo estereótipo e olhando alguém que esteja na sarjeta, alguém que não tem a condição financeira de vestir uma roupas melhores, e ter essa pessoa como humilde, não. Então, às vezes, a pessoa que está morando no casebre, ele não tem o seu coração humilde. E, às vezes, uma pessoa que está morando lá no palácio, ele tem uma atitude mental, ele tem uma mente, né, humilde, ele tem ali essa dependência do Senhor, viver em completa dependência do Senhor, ter moderação, né, ter diríamos assim, como o Senhor Jesus disse lá em Mateus, né, que a pessoa era
tinha um espírito não exaltado, um espírito quebrantado. Seria uma pobreza de espírito, porque na verdade a pobreza de espírito não é que a pessoa era pobre no sentido de não ter uma questão intelectual muito alta, um senso, um QI elevado. Mas essa pobreza de espírito é justamente esse senso de pequenez, de considerar as pessoas superiores, e isso aqui, portanto, a pessoa deixa de ser altiva. Então é bem contrário à altivez. E para se viver numa comunidade, numa unidade, isso aqui é imprescindível, né, quando você está vivendo dentro de um contexto de comunitário. Isso aqui vai evitar muitos problemas e vai ajudar a promover a unidade aí da fé cristã, da igreja, daquela reunião, daquela koinonia. Então, das virtudes fundamentais, nós temos a humildade e, em segundo lugar, nós temos a mansidão. Mansidão que vem do grego praites. Então, o praites, a mansidão é força branda, mansidão. Então, a mansidão deriva da raiz pra, enfatizando a origem divina da mansidão. Nós temos aí mansidão, a força branda. A mansidão apresentada para nós hoje como uma pessoa que vai trazer um conceito de ternura, trazer um conceito de gentileza, cortesia, paciência. Esses vários são os exemplos de homens que, biblicamente falando, a gente encontra esse sentimento de mansidão. Moisés, o próprio Cristo. Cristo é exemplo para tudo, né? O próprio Cristo, Moisés, o homem mais manso da terra. A questão de mansidão é essa força branda, então tem que ter um emprego de uma força para que haja um abrandamento, né, das atitudes. Então, a gente vê que a mansidão confronta muito no sentido dos nossos temperamentos, né? Porque às vezes a pessoa tem um temperamento colérico e ele não é tido como uma pessoa mansa, mas não é porque ele tem um temperamento é, colérico, ou seja, porque o outro é fleumático, ele pode ser entendido como manso, mas a pessoa pode ter um comportamento fleumático e, no entanto, não ser manso. Então, essa força branda aqui tem que ser trabalhada. Essa mansidão ela é de origem divina porque ela vem do fruto do Espírito, que tem que haver esse trabalho para que haja a verdadeira ternura e não seja uma, uma mansidão que esteja fingida, né? Que seja aquela pessoa que tem aparência de humildade, que você encontra ele, para ele tudo é o amado, a amada, né? E você sente que é a pessoa muito terna, gentil, muito cortês, mas, no entanto, quando você pisa no calo dela, aí você vai ver que essa pessoa, ela, ela está tendo aquela fé fingida. Então, nós estamos falando aqui de alguém manso, mas que pratica o praites, que ele tem essa força branda, mas de verdade, sem ter aquela fé que ela é uma fé teatral, né, na verdade. Achei interessante isso aqui, que a mansidão como uma verdade fundamental, ela é importante, né, para que nós possamos abrandar nossas ações. A Bíblia é bem clara que diz que a palavra branda, lá em Provérbios, a palavra branda, ela acalma o furor. Então a mansidão ela entra nesse sentido de abrandar as questões, as situações, os conflitos que possa haver no meio da comunidade cristã, no seio da igreja. Então a mansidão não é aquele sujeito que está todo manso ali, que é aquele sujeito que gosta de deitar no sofá e alguém fala, o sujeito é manso demais e tal. Não é essa questão, não. É o emprego dessa força branda, que vai abrandar o coração, ou diga aquele coração que às vezes, por uma situação, ele infla, as emoções inflam, incham, né? Mas aí vem a mansidão, vem o fruto do Espírito que é produzido no homem, e essa pessoa pega e ela consegue, através dessa força, abrandar o seu comportamento e resolver e conciliar, porque na verdade a mansidão ela pressupõe, isso o autor colocou na lição muito importante, a lição de hoje, ele ter colocado aqui para nós aqui, sobre
essa pressuposição, né? A mansidão pressupondo a conciliação. Então, o manso, no meio do seio da igreja, de uma igreja, ele é aquele pacificador, ele traz a harmonia no meio do povo de Deus. Então, é um sujeito harmonioso na hora de resolver os conflitos, ele consegue abrandar, né, fazer o abrandamento da situação, e precisamos dessa virtude, porque quando há conflito, só a mansidão, só um espírito brando, pacificador, para poder resolver esses problemas, e o sentimento faccioso ele ser substituído por um sentimento de alguém que tem um espírito manso, conciliador. E isso é muito importante, é um atributo, uma virtude fundamental que coopere muito para os atributos da unidade no seio da igreja cristã. Muito importante. Pastor Douglas Batista, muito feliz nessas colocações. A longanimidade vem do grego macrotimia, macrotimia, que deriva de macros, longo, e timós, paixão, raiva. Então, seria o macros é longo, o paixão, e raiva é o timós. Então, seria uma longa paixão, uma longa raiva, ou seja, aguardar o tempo suficiente antes de expressar a raiva, ser longo para decidir, de longo ânimo para decidir, ser temperado, ter a paciência regulada. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a gente vai entender que essa longanimidade ela é produzida pelo Espírito Santo e que faz com que a nossa paciência ela seja regulada. Tem que ter um fator regulativo dessa paciência, que é o Espírito Santo produzindo o fruto do Espírito em nós. Então, longo e timoso. Então, na hora de que vem essa paixão, esse fogo para retaliar, o fogo para resolver as questões sem pensar, aquele sujeito do estupim curto, então ele precisa de produzir que o fruto do Espírito esteja nele, que o Espírito Santo regule, né, essa paciência, que ela seja regulamentada para que a pessoa possa ter a qualidade de temperado, para que haja com temperança e antes de tomar as decisões sempre pensar um pouco mais, antes de falar, colocar água aí na boca, antes de falar, dá tempo de pensar. Então, o autor trabalhou esse tripé, que é as virtudes fundamentais, a humildade e mansidão, e longanimidade, que é os atributos da unidade. Sem a humildade, mansidão e longanimidade, ou seja, sem ter a dependência de Deus, sem entender que eu preciso de considerar meu irmão ele maior que eu, sem ter a expressão dessa força branda, brandamento para conciliar situações conflituosas na igreja, sem essa a qualidade de ser temperado antes de decidir qualquer coisa, ter essa longanimidade, pensar primeiramente. Então isso aí comprometeria muito a sociedade, porque não tem como haver unidade na igreja sem que esteja presente esses atributos, essas virtudes fundamentais. O autor coloca aqui, já no final da lição, sobre a longanimidade para o exercício do perdão. Aí ele vem com a expressão suportando-vos, que está, como ele traz uma exegese do texto, vai trabalhando aqui bem de forma pontual, suportando-vos, que vem do grego anerromenoi, que significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros em amor. Só que essa tolerância que o autor coloca, ele não fez essa explicaçãozinha que deveria, para que não haja um erro na interpretação, essa tolerância paciente da má conduta dos outros irmãos em amor, nós não podemos ser omisso quanto ao pecado, tolerar o irmão, amar o irmão, não fazer a acepção de pessoas, mas o pecado nós temos que detestá-lo de qualquer forma. Então, se nós vamos aplicar uma disciplina, que essa disciplina seja aplicada com amor, porque o perdão é a premissa do amor.
Precisa de haver perdão. Perdão é a premissa do amor. Estamos falando de tolerar pacientemente, tem que haver essa longanimidade, suportar estar dentro do contexto da longanimidade, porque nós vamos tolerando com paciência, com temperados, né? Paciência regulada, e nós vamos ir tolerando essa pessoa, mas sem ser omisso às ações, às atitudes, ao pecado dessa pessoa, e nós precisamos de entender isso. A disciplina, ela traz saúde para o corpo, a disciplina, ela tem que ser bem aplicada, aplicada com amor, e essa disciplina vai fazer bem tanto para o disciplinado quanto para o corpo. Por isso que é importante que essas virtudes fundamentais, elas estejam e sejam praticadas pela Igreja do Senhor. Então, o amor, ele é fundamental, ele é um atributo divino, conforme 1 João capítulo 4, versículo 8. Aí nós temos aqui, para finalizar nossa lição, a expressão ágape, que é traduzido como, nesse caso aqui, traduzimos como preferência moral. No Novo Testamento, ágape se refere ao amor divino. Então, seria o que Deus prefere. João capítulo 3, 16, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele preferiu pessoas, ele preferiu resgatar o pecador, ele preferiu estabelecer um plano de salvação. Então, mesmo que eu seja injusto, mas eu sou a preferência de Deus. Mesmo que você seja pecador ou pecadora, você foi e é a preferência de Deus. Então, o ágape é quando Deus prefere. E nós devemos também preferir os nossos irmãos. Não escolher pessoas. Que esse amor de Deus, ele é um amor sem acepção. Então, quando Deus prefere, ele prefere todas as pessoas. Lógico que a pessoa precisa de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, porque o plano de salvação, ele já é um plano estabelecido ao homem, a tantos quantos o aceitarem. Então, não excluindo nenhuma pessoa, mas tem que haver uma disposição de alguém para que ele possa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitar a obra sacrificial e andar de acordo com os estatutos de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo mapa mental. Que Deus abençoe vocês.